Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 19 de janeiro de 2016, com os fechamentos do dia 18. Ibovespa, que na semana passada tinha fechado já no seu menor nível desde 2009, né? Caiu de novo hoje 1,6%, fechando não só num patamar ainda mais baixo, como fechando abaixo da mínima da sexta-feira, que tinha sido a cotação mais baixa do Ibovespa também desde 2009. Então o Ibovespa totalmente apontado para baixo. Ele vai encontrar aqui um suporte nos 37.500 pontos bem mais forte, que seria a última linha que a gente tem. E daqui para baixo a gente vai ter que projetar esse Fibonacci, né? Vamos abrir um espacinho para cá, porque já está rompido na prática, né, a versão projetada dele, apontado para os 33 mil pontos. Então, o Ibovespa, que, falando a verdade, né, não está nos seus melhores dias por causa das empresas, crise e tudo mais que a gente está vendo aqui, e de quebra juntou aí com o mercado mundial também caindo, né? Você vê lá o Dow Jones, que depois de muitos anos enrolando, finalmente o Fed começou a aumentar o juro e finalmente o Dow Jones começou a cair e juntou junto com a China lá, que também está despirocando a batatinha, indo para baixo sem parar, né? Aí o Obama coloca de novo o Irã no circuito mundial, o Irã começa a vender petróleo para todo mundo, destrói o preço do petróleo, que junto com a Lava Jato e o próprio governo fazendo só caquinhas, destrói também o preço da Petrobras, que já está muito próxima de $1 a ação dela, né? Que não na ADR, aqui no Brasil, ela está muito próxima de $1, que é um valor simbólico aí, que deve ser pelo menos $1, um suporte muito forte. Mas enfim, né, eu sempre fui vendedor, né, no mercado, eu sempre fui da tendência baixista, né, apreciador da tendência baixista, sempre andei vendendo por aí, principalmente índice, que no meu conceito foi criado para cair, assim como as opções, né, as opções de compra aí dos papéis, das blue chips. Mas falar que não dá uma tristeza lá no fundo por você ser brasileiro e ver todas as empresas, né, indo pro beleléu. Então o cara que perdeu menos perdeu 50%, o cara que perdeu mais perdeu 99%, depende da ação que você está comprado, né? O cara que está comprado em Oi, por exemplo, que é uma grande empresa, né, tá uma das 5, 6 aí que opera no Brasil, tá sem valor de mercado praticamente nenhum. Petrobras, outrora, levando o desenvolvimento do Brasil nas costas, capitalização ridícula, né, quase virando penny stock, aí, menos de $1 de preço. Realmente é um pouco triste, mas é a realidade, né? Não vamos comprar, vamos continuar vendendo, pelo menos o nosso a gente garante para quando todo mundo se recuperar e a gente começa a comprar os papéis, né, e continua vendendo índice. Falando agora do Ibovespa Futuro, mini contratos, que tinha feito aqui um pequeno martelinho semana passada, que ignorou também, né, foi para baixo. Interessante a gente ver que o mercado futuro não perdeu a mínima. A gente vai ver nos papéis também, tirando o Petrobras, né, que foi para o Beleléu hoje, a gente vai ver outros papéis que muitos deles estão se segurando nas mínimas aí da semana passada. Então são 3, 4, 5 dias se segurando em mínimo. O mercado parece ter batido num suporte forte. Tá? Alguns papéis estão despirocando para baixo, é por isso que o índice continua caindo, mas a maioria dos papéis parece ter estabilizado no ponto que está, pelo menos temporariamente. Então é importante a gente ver esses sinais de que, embora o Ibovespa à vista tenha fechado na mínima mais baixa dos últimos dias, né, em fechamento ainda, o futuro fechou num patamar um pouco mais alto. A mínima da sexta-feira foi mínima mais baixa do que a mínima de hoje. Tá? Então a gente tem alguns sinais aí que um suporte forte, né, está próximo do preço. Olhando o gráfico do dólar agora, que também não está mostrando nada. Já é a terceira semana que ele está na casa dos 4,0 alguma coisa, né? Foi de 4,01 até 4,09 aí mais ou menos. Está oscilando aí dentro e estabilizou, né? Ele parece que está tranquilo aí nessa faixa de preço. Se ele resolver continuar na tendência que ele estava antes, ele pode vir até o 4,13, tá? Fechando acima do 4,13, 4,25, acima do 4,25 tem aquela região lá de 4,50 até R$5. E para baixo, se ele perder essa linha de tendência aqui, que nitidamente está segurando o preço, ele vem de encontro com 3,91. O que ele vai fazer, ele ainda não decidiu, está bem nítido que ele está esperando aqui, acumulando aqui nessa faixa de preço. Provavelmente
esperando aí uma definição da parte da Bolsa, né, do Ibovespa. Vou falar agora dos papéis, começando pela Petrobras, que foi para o beleléu hoje de novo, caiu 7,2%, se colocou na casa dos R$ 4,00, 4,80 para a Petrobras. A gente acabou de ver aí o dólar a 4,04, 4,05, né, e a Petrobras a 4,80. Se o dólar subir e a Petrobras cair, continuar caindo, ela passar abaixo da cotação do dólar, nós teremos aí a Petrobras cotada, né, simbolicamente, porque as ADRs dela tem outro valor de mercado lá fora e tal, mas simbolicamente a Petrobras estaria cotada a menos de $1. Vamos ver as ADRs? Aqui no Trader Gráfico a gente tem a integração com o Google Finance, então a gente consegue ver as ações em tempo real lá do mercado americano. Você clica aí no código da ADR, ela abre o gráfico, tá? Então a ADR da Petrobras está sendo cotada aqui a $3,27. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, né, que ela não está $1 lá na ADR. Para quem não sabe, a ADR, American Depositary Receipt, é um recibo de depósito de ações que é negociado em bolsa. Então, existe um banco que compra as ações que recebe as ações da Petrobras aqui no Brasil, coloca em custódia, né, e emite um recibo. Cada recibo vale não sei quantas ações, e esse recibo é negociado lá nos Estados Unidos. Então, não é uma negociação 1 para 1, né, uma ação lá equivale a uma ação aqui. Tá? Um recibo de ações lá equivale a algumas ações aqui, por isso que eles têm preços diferentes. Algumas vezes é tipo uma unit, né? Mistura a ação ON com a ação PN e tal. Então a gente tem esse valor diferente, mesmo assim, $3,27, Petrobras via ADR, né? Ela que está aqui pelo Fibonacci Fan, né? E a gente pode ver que o Fibonacci Fan não está nem esticado, a linha mais importante não foi nem tocada ainda, na casa dos $2,90. Tá? Pelo Fibonacci ela pode vir tocar aqui nos 2,73 e pela projeção horizontal do Fibonacci $1,71, né? Essa que é a verdade por trás da Petrobras, que ela segue na tendência de baixa forte. Falando agora da Vale, que foi para o 6,95, a Vale caiu 4,7%, mas ela tem uma pequena faixa de preço aqui desde a semana passada, que vai do 7,56 até o 6,91, onde ela encontrou um suporte. Ela vinha caindo forte, né? Ela caiu aqui por 7 pregões seguidos forte, 30% em 7 pregões, isso porque ela já estava na casa dos R$10, né? Ela já tinha caído lá dos R$19 para 10, 50%, caiu mais 30%, né? Aqui para casa dos 6 e pouco, e aqui ela ficou, né? Embora ela tenha fechado hoje no 6,95, fechado abaixo dos R$7, né? O último fechamento dela abaixo, ter sido no 7,04, ela não perdeu ainda, tá? O que pode significar que isso daqui é um suporte forte. Só os próximos dias dirão. A Vale também tem a DR lá fora, a gente pode ver aqui pelo código Vale. Vai fazer a integração aí com o Google, né? Aparece até um login dele aqui. A Vale está cotada a $2,37 lá na Bolsa de Nova York, né? A DR da Vale na Bolsa de Nova York, por isso aqui vale SADR. Está em NYSE, que é a bolsa americana, e ela tem exatamente aquilo que eu falei na ação brasileira, na Vale 5, né? Ela tem aqui um $2,21 como suporte forte, ela acabou de criar um Fibonacci novo, o Fibonacci foi confirmado hoje, né? E se perder o suporte, aí sim teremos uma continuidade na baixa, mas pode ser isso aqui um patamar forte, tá? De suporte. A mesma coisa que a gente está vendo no Banco do Brasil, né? Paradinho aqui no 12,74, tinha as projeções aqui de ombro, cabeça a ombro, passando mesmo nessa região, então ela pode estar se estabilizando aqui, né? A tendência de baixa pode não estar mais com tanta força, mas isso tudo muda se o papel vier, der uma porrada para baixo aqui e perder o 12,74. Tá? Aí ela retoma a tendência para o 12,08 e para o 11,02, mas depois de cair tanto, né, o mercado, a gente já começa a ficar meio cabreiro que ele vai continuar caindo até o zero, né? Então a gente começa já a ficar mais esperto aí com uma possível parada, né, na tendência, uma acumulação. Aqui o Itaú, mesmo cenário das outras duas, né, parado aqui no suporte, a mínima da semana passada nos 23,66, fechando hoje no 23,64, fechou mais baixo que a mínima da semana passada, mas no mesmo patamar, né, muitíssimo próximo. A gente tem um Fibonacci
projetado para o 22,55, está a 4,5% praticamente para baixo do preço atual, né? Não é o pior cenário das empresas que a gente está acompanhando, até porque com o cenário de juro alto o banco pode reduzir o lucro, mas ter prejuízo não é muito esperado. Para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev, que tinha feito um martelo aqui, ela fez 2 martelos na sequência, né? Ela fez um aqui, depois já não respeitou, fez um outro na sequência e já não respeitou de novo, caiu. Ela tinha o suporte, projeção aqui de 200% no 16,24, foi aonde ela fechou, 16,24. Ela já tinha batido no 16,24, mas voltou. Hoje ela fecha no 16,24, né? Ela está, ao que tudo indica, passada pelo lado de baixo da tendência. Ela estava com uma linha de tendência aqui que ela vinha trabalhando do lado de cima da linha, embora fosse uma tendência de baixo, ela viesse caindo, e agora ela passa para o lado de baixo. Isso pode ser perigoso, porque ela tende a se acentuar na queda e procurar valores cada vez mais baixos, né? A gente pode, inclusive, projetar para baixo também aqui o Fibonacci horizontal, para ver que os R$15, né, ó, esses R$15 podem cruzar com essa linha vermelha aqui já, né, os R$15, 15,11, pode ser a nossa próxima projeção se ela fechar novamente abaixo. Assim como vários outros papéis que a gente viu, ela está com um suporte forte aqui, está bem nítido que ela não está claramente abrindo novas projeções de baixa, né? Vários papéis estacionados na mínima, digamos assim, não tem reação no horizonte, mas eles estão estacionados na mínima. A Ambev não é diferente, e vamos acompanhando aí nos próximos pregões para ver o caminho que todas elas vão levar. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.